O zoológico aí está fechado preventivamente por conta de 2 aves encontradas mortas, viu? A Secretaria de Agricultura tomou essa decisão, gente, por conta aí de suspeitas de casos de gripe aviária em outras cidades do nosso país. Agora, você aí sabe o que é gripe aviária, gente? Sabia que não são só as aves aí que podem ficar doentes? Pois é, a gente preparou agora uma grande reportagem, uma reportagem especial para tirar as dúvidas aí sobre essa doença. Confere aí. Nem todo mundo está antenado quando o assunto é gripe aviária. Tá sabendo da gripe aviária? Não, ainda não. Eu tô meio por fora, não tô conseguindo acompanhar as notícias direito, né? Nossa, eu esqueci agora. Você tá sabendo da gripe aviária? Não, eu sempre sabia da outra gripe, mas dessa daí eu não tô sabendo, não. Por prevenção, o Zoológico de Brasília foi fechado para os visitantes depois que 2 aves de espécies diferentes foram achadas mortas por lá. Você sabe o que é gripe aviária? É doença do frango. Uma gripe aviária não é bem uma doença, mas é uma epidemia que dá nas galinhas. E quando o assunto é doença, todo mundo tem uma dúvida para tirar. A minha pergunta é, o que é gripe aviária? Eu gostaria de saber como que a gripe aviária ela transmite para o ser humano. A gripe aviária pode matar o ser humano? E para tirar todas essas dúvidas com relação à gripe aviária, hoje nós viemos até essa faculdade no Gama conversar com a doutora em saúde animal, professora de doenças infecciosas e também médica veterinária, a doutora Margarete Medeiros. Doutora, primeira pergunta, o que é a gripe aviária? A gripe aviária é uma doença comum, né, entre os animais, tanto os animais domésticos como os animais selvagens, e ela é caracterizada por doença respiratória, né? Assim como acontece nos humanos. E hoje nós temos aí, então, a gripe aviária se destacando, né? Infelizmente. Como essa doença é transmitida entre as aves? A doença ela é transmitida através das secreções das aves, também das fezes, né, das excreções respiratórias e orais, e ela é transmitida pelo contato direto entre essas aves ou indireto também. Perfeito. E com relação à transmissão com o ser humano? A possibilidade ela existe, embora ela seja bem remota, né? São raros os casos de transmissão da doença da gripe aviária para os humanos, e ela se dá também pelo contato direto com essas aves doentes ou então com secreções dessas aves. E a transmissão por ingestão de carne e ovos, ela não acontece, em função do vírus ser bastante sensível, né? Então ela não acontece. Então essa questão de consumir, por exemplo, uma carne de frango, ovos, é um mito, né? Dizer que isso é transmitido pela carne, enfim. Sim, a gente não tem histórico, né, de transmissão pela carne, nem pelos ovos, mas a gente não pode dizer que ela é descartada completamente, né, porque a gente está falando de biologia. Mas até agora a gente não tem, né, relatos desse tipo de transmissão. Eu queria saber qual é o protocolo quando é identificado um caso suspeito, tem que abater o animal, o que deve ser feito? Sim. Isso tudo é responsabilidade do Serviço Veterinário Oficial, né? Aqui nós temos a SEAGRE e o Ministério da Agricultura, junto com o Ministério da Agricultura, que vai fazer a coleta de material dessas aves e vai encaminhar para o laboratório para fazer a identificação do vírus. Então, a partir da confirmação do vírus, aí sim são tomadas medidas de desinfecção do local. Já foi tomada a medida de isolamento, né, do local para evitar, caso seja positivo, né, para evitar a transmissão, a disseminação do vírus, né? Nós estamos falando de vírus que podem ser transmitidos por aerosóis, então é uma medida necessária nesse momento para evitar, caso seja positivo, do vírus se disseminar. Doutora, existe alguma espécie de vacina contra a gripe aviária? Não, nós não temos
disponibilizado nenhuma vacina para a gripe aviária. Nós temos as vacinas normais que a gente faz em seres humanos, mas nós não temos nenhuma vacina para a gripe aviária. Até para não causar aquele alarde, né? São 2 casos são suspeitos, né? Ainda estão sendo investigados, então, para os seres humanos, não existe essa preocupação, né? Não, de maneira nenhuma. Então, não existe nenhuma comprovação científica de que o vírus seja transmitido ou que os humanos se infectem através do consumo de carne e de ovos, então não há nenhuma preocupação em relação a isso. A única preocupação é com relação às pessoas que manipulam intensivamente ali os animais doentes ou que têm contato com essas secreções. Mas essas pessoas, né, no caso do zoológico aqui em Brasília, são pessoas que já trabalham nessa área, que são pessoas treinadas e sabem de toda essa conduta que a gente deve ter nessas situações. Então, a gente pode ficar tranquilo, né? As autoridades sanitárias, elas estão em ação e esperamos, então, que não seja confirmado, né, esse caso de gripe aviária aqui no DF. Pois é, gente, não vem com loucura, não. Pode ir lá no mercado comprar seu frango, pode ir lá no mercado comprar os ovinhos, tá tudo saudável. Se acalme, por favor, tá bom?